projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, começar falando aí do projeto de lei da gravidez infantil, que pretende equiparar aí o aborto acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, com pena de 6 a 20 anos. A bancada evangélica diz que a questão é um teste sobre o tema aborto para o presidente Lula, junto ao eleitorado evangélico. O PL foi aprovado, doutor Quioche, em regime de urgência. Qual é a emergência do Brasil discutir esse tema hoje? Existe mesmo essa urgência que os parlamentares aprovaram, doutor Quioche? É claro que não há, né? Porque se ficou todo esse tempo sem criminalização, não vai ser agora. Agora, o que não estou entendendo, em primeiro lugar, é a exacerbação da pena. Em segundo lugar, por que depois de 22 semanas? O Código Civil diz claramente que o nascituro tem direito à vida desde o momento da concepção. Então, concebeu, ele já tem o direito de nascer com a vida. Então, se você está interrompendo antes dos 22 semanas, você está, na verdade, abortando, né? Então, a medida é contraditória. Tem a impressão que estão na busca de holofotes. Doutor Quioche, lembrando aí quais são os casos, os 3 únicos casos aí que o Brasil permite o aborto, né? Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente. Tem um Estado, mas aí existe uma legislação federal, né? Que permite aborto em determinadas circunstâncias. Por exemplo, vítima de estupro, ou quando a mãe está correndo risco de vida. Nesses casos, o aborto é permitido, né? Então, isso vale para o Brasil inteiro. Agora, existem alguns estados que permitem ou não permitem, mas isso daí eu acho que está extrapolando o âmbito da legislação federal, porque isso tem que ser legislado em nível nacional. Claro, até porque, né, doutor Quioche, nós não somos os Estados Unidos, que cada É. estado tem a sua própria lei, né? Não, lá é diferente, porque a federação lá formou de fora para dentro. Aqui formou de dentro para fora, então o poder é concentrado. Lá nos Estados Unidos você tem Suprema Corte do Estado, e aqui só temos do nacional, entendeu? Então lá tem estado que tem pena de morte, outro estado que não tem, porque isso tem uma liberdade, é uma federação em que os estados têm um poder bem maior do que os estados aqui do Brasil. Doutor Quioche, mas o senhor acredita que neste momento do Brasil parar aí todo o trabalho do Congresso Nacional para se discutir uma questão como essa é Não, viável? eu acho que isso daí tem uma conotação eleitoreira, né? Entendeu? Está querendo agradar como é que chama, da ala lá dos crentes lá. A bancada evangélica, né? É uma bancada evangélica, isso. Doutor Quioche, mudando de assunto, vamos falar da proposta aí de emenda à Constituição, que foi apelidada da PEC do fim do mundo. O governo já tinha sofrido uma derrota lá atrás com a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Aí, para compensar as perdas, surgiu aí a PEC que limita o uso de créditos do PIS/COFINS. O senador Rodrigo Pacheco devolveu a PEC para o Executivo. Fez bem o presidente do Senado? Era inconstitucional essa PEC, doutor Quioche? É PEC ou medida provisória? Acho que é medida provisória 1.227, Uma medida que provisória, verdade. limita os créditos, né? E criam empecilhos inimagináveis para você fazer o uso do direito à compensação que está assegurado na Lei 9.430 há muito tempo. Eu tenho a impressão que os autores que redigiram esse instrumento normativo são os mesmos burocratas aboletados no poder que redigiram o inferno fiscal da reforma tributária, entendeu? Até agora, eles produziram 7.500 normas em nome do princípio da simplicidade e não definem coisa nenhuma. Então, são dispositivos conflitantes, incompletos,
que faz referência a um artigo, você vai lá, faz referência a um outro artigo, e assim por diante não define nada. Então, são esses burocratas que devem ter redigido essa medida provisória 1227, de 4 de julho de 24, para limitar o direito à compensação. Primeiro, eles impuseram para você, o município, ficar com a arrecadação do ITR e competência para julgar, ele precisa celebrar um convênio junto com a Secretaria da Receita Federal para ficar com a competência de julgar o crédito, o eventual auto de infração. Então, eles não têm noção de competência, entendeu? Se a competência para fiscalizar, arrecadar e julgar o auto de infração passou para o município, o imposto deixou de ser federal. Não tem noção do que eles estão fazendo. Se ele delegou tudo, então a União não tem mais competência para instituir e arrecadar o IDR. Em segundo lugar, eles instituíram um sem número de obstáculos para você usufruir da compensação. Né? Primeiro, você tem que ter quitação da regularidade do Fundo de Garantia Tempo de Serviço. Você tem que fazer a prova de que não tem punição por atos de improbidade administrativa nas três modalidades previstas na Lei 8.429. Você tem que fazer a prova que não sofreu nenhuma sanção política ou de multa por violação do meio ambiente. E você tem que fazer uma prova de que vários outros dispositivos da lei referente a tributos federais não foram violados. Isto é, se tiver algum débito constando o seu nome, você perdeu o benefício da compensação. E mais ainda, é obrigatório, para conceder esse benefício, busca no CADIM. Ainda que de uma forma equivocada ou involuntariamente alguém tenha botado seu nome no CADIM, você fica proibido de fazer a compensação. Quer dizer, isso é só uma mente doentia desse tipo de burocrata que fizeram a reforma tributária, que eles estão aperfeiçoando o inferno a cada passo que estão dando. Então, essa doença da reforma tributária veio nessa medida provisória que nós estamos falando. E, doutor Koch, o episódio também mostra aí o desespero do governo para equilibrar as contas e não perder a arrecadação, né? O ministro Haddad está perdido sem plano B para evitar perdas com a manutenção aí da desoneração da folha de pagamento, né? Eles criaram um arcabouço fiscal e tá difícil cumprir aí as regras que eles mesmos criaram. Pois é um governo que não tem rumo, não tem uma diretriz, não sabe o que faz. A conta pública é muito simples: não gastar mais do que arrecada. Como eles estão gastando, criando 20 bilhões de déficit por dia, por conta desses gastos extraordinários, viagens intermináveis, mobilizando 2 aviões da presidência para levar o séquito, cada um com seu cartão corporativo, entendeu? Compra sem limite, não é? Taxam a blusinha em 20%, enquanto os integrantes da oligarquia lotam os 2 aviões e não passam pela alfândega, e provavelmente comprado com o nosso dinheiro, cartão corporativo. Então, eles não têm limite à burrice, entendeu? Estão gastando adoidado e estão procurando extorquir mais do contribuinte trabalhador, entendeu? E começa com a desoneração da folha, que aquilo foi uma novela. O Congresso prorrogou até 2027. Vem o presidente e vetou. O Congresso rejeitou o veto. Vem o presidente,
baixa uma medida provisória no sentido contrário, dizendo que acabou a desoneração. O Congresso rejeita a medida provisória. Aí ele aciona o, o, o Supremo não, aciona o ministro Zanin, que ele nomeou. Fala, olha, dá um jeito nisso daí. O ministro Zanin fala, deixa comigo. Deu uma canetada e acabou com a desoneração. Aí, esse episódio é típico caso de impeachment, entendeu? Mas o Congresso não pode fazer nada, porque são dois poderes que estão aliados, entendeu? Carne e, carne e unha, né, que se fala. Sim. Então, não há como. Mas a coisa ficou tão feia que fizeram um acordo. Então, vamos manter a desoneração da folha, mas com redução do benefício gradual, tá? Quando chegar em 2027, o benefício é zerado, né? Então, fizeram isso. Mas, e depois, é, eles estão criando a taxação da blusinha, estão ressuscitando o seguro do veículo, né? E estão aumentando de uma forma subreptícia um monte de coisas para continuar com o direito de causar um rombo de 20 bilhões por dia. Nós estamos beirando já, acho que já chegou no 80% do PIB, né? Daqui a pouco vai ficar igual Grécia, né? Então, você quita o débito hoje, amanhã já cresceu. Doutor Kiyoshi, e falando aí sobre ainda falando sobre o governo, né? A gente viu o episódio aí, mais um escândalo aí para o governo, falando aí de corrupção, né? Que diante da tragédia do Rio Grande do Sul, o governo achou que deveria comprar arroz aí para equilibrar o preço devido às enchentes nas plantações. Os produtores de arroz gaúchos disseram que não havia necessidade. E agora aquele caso de corrupção no leilão do arroz que derrubou aí o secretário de Político Agrícola, né? Sempre a mesma história, doutor Kiyoshi. Alguém tentando levar vantagem em meio à tragédia. Um escândalo aí para conta aí do governo, não é, doutor Kiyoshi? Pois é, essa tragédia serviu de pretexto para acirrar a corrupção, entendeu? Primeiro que nomeou o ministro extraordinário. Eu vejo nisso numa espécie de corrupção administrativa. Não é nomear o ministro, é mandar recurso para os prefeitos. Os prefeitos é que sabem diagnosticar a população atingida pela tragédia. Mas não, ficar canalizando, centralizando aí por questões políticas. Segundo, existe arroz lá no Rio Grande do Sul, só que esses produtores é, estão aproveitando a ocasião, esperar o preço subir, porque eles já tinham colhido a safra. Então, mas vai comprometer a safra futura. Então, quando o preço vai começar a subir, eles estão segurando. Por que é que o governo não teve a competência para acionar a Lei Delegada número 4 de 1962, a que até o Sarney usou quando os pecuaristas sumiram com os bois? Ele botou lá superintendente da Sunab para laçar os bois. E a Marilena acabou laçando o bezerrinho, deu prejuízo, entendeu? Por que que não fez isso? Ele foi importar porque é um meio de corromper as coisas. Primeiro, arroz da Tailândia é infinitamente inferior em qualidade ao arroz do Rio Grande do Sul. Então, lá, para comprar 300 toneladas, tá? É, deve ter movimentado algum interesse anormal, a comissãozinha. Depois, uma segunda comissão, que era a arrematação por cartéis. Ninguém consegue formar cartel em 3 horas, 4 horas, não é? São o quê? Quatro, cinco que arrebataram todo o estoque. Um juiz corajoso da Vara Federal do Rio Grande do Sul deu uma liminar, mandou suspender o leilão. Foi acionado o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região
que é um que foi nomeado pelo presidente Lula, levou 1 minuto para caçar a liminar. E o leilão aconteceu. E agora é que a coisa veio à tona, aquilo que eu tinha comentado antes de acontecer, que aí há mutreta, mas acabaram anulando por corrupção, entendeu? Então, é comissão na compra, é comissão na arrematação e provavelmente comissão cada quilo do arroz vendido, entendeu? Empresa Então, que a não tem, tragédia aqui é dar um velho ditado, né, que diz: ocasião faz o ladrão. sem dúvida. E a gente viu aí empresas que não tinham o menor cabimento aí, a menor competência para entrar nesse leilão e concorrer nesse leilão, né? É, montaram um cartel em corredinha, em questão de horas, né? Sem dúvida. Doutor Kelch, antes de terminar, eu queria que a gente comentasse sobre um tema que a gente vê tantos projetos polêmicos, né? Falamos deles aqui no programa, passando pelo Congresso, e é inevitável sempre o bate-boca entre parlamentares que defendem aí bandeiras diferentes, ideologias diferentes. Mas nos últimos tempos, essas discussões aí saíram do controle. É agressão verbal violenta, ódio, um ambiente pesado mesmo. E agora a Câmara dos Deputados, né, se movimenta para suspender os mandatos de parlamentares envolvidos em briga e confusão no plenário e também nas comissões. Tá certo, doutor Quioche? Tá certo, aí houve quebra do decoro parlamentar, né? Então, deveriam ser punidos, exemplarmente, né? Eu acho que está corretíssimo a direção da Câmara tomar essa medida. Talvez aí apaziguar os ânimos aí no Congresso, não é mesmo? É, mas é assim, sempre foi assim. No ano passado havia tiros até, né? Pois é. Tem um senador aí que a doutrina chama de aberraço ictus. Acho que era parente do Melo, né? Collor de Mello. Então, ele que estava perto do desafeto, ele que levou o tiro. Impressionante. Doutor Quioche, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no NGT Notícias. Tá, obrigado. Tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.